Pronto, já está. Então, o passo a passo é uma ajuda para nós continuarmos a sonhar, mesmo com estas vacilações, seja do Zoom ou sem ser do Zoom, mas a ideia é que nos ajudam a voltar a acreditar que esses sonhos se concretizarão também mediante a nossa correspondência a esse sonho de Deus, que é que nós sejamos muito, muito felizes aqui na Terra. Temos duas vertentes aqui no passo a passo, uma vertente que é os pés na Terra e outra que é a cabeça no céu, e eu estava aqui sem câmara, mas agora sim, já estou aqui. E a semana passada nós falámos da fé, que nos ajuda a olhar para Deus e a sentirmos filhas prediletas de Deus, não é? Falámos da eletricidade, nesta lógica que de facto nós, Deus, não vemos Deus, mas vemos os seus efeitos. E a eletricidade é um bocadinho assim também. Nós não vemos a eletricidade, mas vemos os efeitos da eletricidade e ajuda-nos muito também essa fé. Desculpem que eu não estou a partilhar, isto está tudo a correr lindamente. Share screen. Agora sim. Agora sim, temos aqui eletricidade. E de facto ajuda-nos a voltar a estes temas para nós nos sentirmos filhas únicas e prediletas de Deus, não é? E para isso também nós exercitarmos as nossas relações de uma forma exclusiva. E eu tenho aqui algumas experiências, há pessoas que me dizem que gostam muito das histórias, e tive uma festa de um sobrinho esta semana, de 10 anos, e o de 5 anos levou um desenho para oferecer a este sobrinho. Portanto, é uma exclusividade, é uma forma de materializarmos o desejo de que a outra pessoa saiba que nós somos importantes para ele, não é? Também aqui falámos da questão de nós sermos filhas únicas e prediletas de Deus, experienciando também esta exclusividade na nossa filiação humana. E aqui também contei uma iniciativa que nós temos em casa de tentarmos marcar um encontro presencial com os nossos pais. Somos 9 filhos, portanto 9 encontros de filho único, e de facto é esta exclusividade que nos ajuda também a termos a consciência que somos pessoas amadas infinitamente por Deus e que somos também de alguma forma responsáveis por transmitir esse amor à nossa volta. Também falámos da consistência desta estratégia, não é? Porque nós de facto queremos ser felizes, sabemos que somos feitas para o céu, que Deus está empenhado em que nós sejamos muito felizes aqui na Terra, mas às vezes não, as ações que nós desempenhamos e as decisões que nós tomamos não são consistentes com essa estratégia, não é? Portanto aqui tentarmos ver alguma forma de tomarmos decisões com pouco impacto que garantam realmente a consistência dessa estratégia e nunca desistir, não é? Ontem fui a uma apresentação de uma empresa de marketing e publicidade, o grupo Y Group, que é espetacular, tem um edifício que dá para a praia, a pessoa sente-se numa casa de praia a trabalhar, e o Pedro Janela, que era o que estava a fazer a apresentação, voltou a recordar o que nós sabemos, quem é mais da área da gestão, que de facto o valor de uma empresa mede-se pelo potencial de crescimento e não tanto pelos resultados. E eu aqui no meu âmbito passo a passo, que estou sempre a pensar no passo a passo durante estes 15 dias que vão de uma sessão para a outra, também pensei que a nossa vida é um bocadinho assim, não é? O nosso potencial de crescimento é chegarmos ao céu, nós somos feitas para o céu e somos feitas para uma vida de felicidade concreta e real aqui na Terra. E às vezes ficamos presas nos resultados, quando de facto não são os resultados que nos avaliam, não foi esse o preço que Jesus quis pagar com a redenção, não é? Com a paixão e com a morte na cruz. Também referimos na outra sessão que não há um algoritmo da felicidade e que não é proporcional ao facilitismo, porque nós às vezes também caímos naquela lógica do escapismo, não é? Queremos escapar da nossa vida para encarnar outra vida de outra pessoa que achamos que é muito mais simples. Mas a verdade é que não é de todo assim, e Deus pensou num lugar do mundo com umas circunstâncias que são as nossas para que nós existíssemos. E há um buraquinho no céu onde nós cabemos com as nossas dimensões e a nossa estrutura. Portanto, há um amor próprio interessante que se pode fomentar também aqui, não é? Sabermos que somos um sonho de Deus, não é? Que Deus nos quis e pensou em nós para irmos para o céu. Depois, pediram-me também a bibliografia, portanto eu agora no slide a seguir vou pôr a bibliografia e a Rita, que me está aqui a ajudar, vai pôr no chat a bibliografia e também os dados da Emergência Social, que é aquela instituição
que eu sugeri que podiam apoiar, assim como o passo a passo é gratuito, não é? O esforço de preparar compensa o de assistir, porque eu sei que realmente também não é fácil assistir a estas sessões, porque a vida é complexa, mas realmente tenho um carinho especial para esta instituição, que é a Emergência Social, e houve pessoas que me pediram também os dados para poderem dar o seu contributo, e ficam aqui também neste slide, quem quiser tirar fotografias, quem quiser copiar depois o que a Rita vai pôr no chat, ou pedirem, eu também posso enviar com todo o gosto. E entrávamos aqui no batismo com esta lógica de mergulhar em Deus, não é? E é mesmo um mergulho, realmente os batismos do rito oriental é mesmo uma submersão na água. Nós somos um bocadinho mais low profile e temos uma conchinha ou qualquer objeto que nos derrama água sobre a cabeça, mas temos essa consciência que saímos completamente transformadas, e eu tenho imensa devoção em dar beijinhos às crianças que acabam de ser batizadas, ou aos adultos, porque de facto ficam imaculados, não é? E nós aqui também estamos a preparar a Imaculada Conceição, é? A festa de Nossa Senhora, que foi concebida sem uma única manchinha de pecado original, não é? E é um dogma da Igreja, e para nós também é uma honra podermos relacionarmos com uma mulher, que é como nós, tem as características femininas e que de facto não tem qualquer tendência para o mal, não é? Nós, com o batismo, é-nos apagado o pecado original, mas a verdade é que mantemos essa tendência para o mal, fruto também da nossa liberdade. A ideia de Deus foi assumir o risco da nossa liberdade, para nós podermos escolher o bem. Para podermos escolher o bem, significa que também podemos escolher o mal. Embora a nossa estrutura enquanto seres humanos, também falámos disso, é fazer o bem e evitar o mal. O problema é que se nós não temos nenhum lembrete, por exemplo, o passo a passo pode ser um lembrete, para termos a consciência que queremos fazer o bem, vamos habituando e vamos vacilando. E aqui voltamos à questão de ter uma estratégia que seja consistente com o nosso objetivo de vida, que é chegarmos ao céu e sermos muito felizes. Se nos perguntassem, queres ser santa? Se calhar muitas de nós diziam, se calhar uma existência um bocado triste, um bocado cinzenta, cheia de sacrifícios, a vida sem sonhos, Deus impõe-se à sua força. E se nos perguntassem, queres ser feliz? Nesse caso, todas dizíamos, claro que sim, quero ser felicíssima. O clique do cristianismo é percebermos que nós somos tanto mais felizes quanto mais santas formos, porque nos deixamos encher de Deus, não é? Deixamos que Deus ame através de nós. Isto também falávamos noutras sessões, que os pais sentem um bocadinho, quando são pais ou mães, têm o coração fora de si a amar outra pessoa. E de facto nós, com o amor de Deus, também temos Deus dentro de nós a amar-nos e queremos muito que Ele esteja à vontade na nossa alma. E aqui lembrava-me de uma história que eu adoro, que é da conversão de um médico espanhol, cardiologista, que ia operar um miúdo em fim de vida. E então teve-lhe a explicar, olha, vou-te operar, vou-te fazer uma operação ao coração, tem algum risco, mas vai correr tudo bem. E o miúdo disse, vais mexer no meu coração, então olha, quando encontrar Jesus, diz-lhe que eu gosto imenso dele. E o médico não acreditava em Deus, pensou, a Jesus? Então... mas a verdade é que há um artigo no jornal que diz, encontrei Jesus no coração de uma criança, fruto da relação que se estabeleceu entre aquele pai e aquela criança. E outra história também é impressionante, estou a ver aqui a Inês a comover-se, eu também me comovo com estas histórias, mas agora não posso chorar. Que uma professora pediu aos miúdos para fazerem uma composição sobre o seu lugar preferido. E houve um miúdo que escreveu, o meu lugar preferido é o meu coração, onde estão Jesus, Maria e José, com quem eu posso falar. E de facto nós aprendemos muito com as crianças, e aqui voltava ao tema do batismo, porque de facto nós, se recebemos o batismo em crianças, estamos completamente disponíveis para receber toda a força da graça de Deus, não é? Porque não há vícios incorporados, e de facto o copo está completamente disponível para receber toda a graça de Deus. E esta lógica às vezes de pensar que depois a pessoa decide, no fundo estamos a privá-la de um bem que penso que é muito maior, não é? Que é este acesso a uma ajuda gratuita de Deus para sermos melhores em cada dia e para nos incorporarmos à Igreja e sermos realmente parte desta comunidade de cristãos
que é uma rede de relações muito potente, não é? E isso também vamos falar daqui a pouco, mas a verdade é que nos dá uma fortaleza que não se compra por aí e que é muito profunda, não é? Dá-nos essa potencialidade de sermos muito, muito felizes. E recebemos as tais virtudes teologais, a semana passada falámos da fé, e as virtudes teologais são as virtudes que nos ajudam a aprofundar no conhecimento de Deus, não é? Teo, que é Deus, logos, que é conhecimento. Temos a fé, a esperança e a caridade. Falámos da fé na sessão passada, vamos falar na esperança na próxima sessão. E no batismo nós recebemos a semente da fé, esperança e caridade para germinar. E essa semente germina na medida da nossa rega, não é? Portanto, Deus também se disponibiliza para nós exercitarmos essa liberdade. Também tenho uma história que me marcou muito e tenho a agradecer aqui à Maria, que me enviou a história de uma beata que foi beatificada, ou seja, a Igreja reconheceu pelos estudos que fez da sua vida que está no céu, foi beatificada no dia 24 de outubro, e é a primeira noiva beatificada, chama-se Sandra Sabatini, e foi beatificada, e o que diziam na causa da condenação é que da causa da beatificação, estou um bocado. A vida cristã e, portanto, a santidade é levar a sério o batismo. É uma coisa tão simples como complexa. Complexa não, é difícil. Porque é simples, é só o batismo, e é difícil porque é só o batismo. Portanto, nós levarmos a sério esta vida de batizadas é um desafio muito grande para nós, mas ao mesmo tempo também uma honra, não é? Por isso também começamos por falar na filiação divina, nesse desejo de Deus que nós sejamos muito felizes e desejo de nos acompanhar nessa felicidade, não é? Não nos larga na existência, não nos deixa abandonados. E de facto é muito bonita também a história desta Sandra, que fez da sua vida amar os outros, não é? E ela não teve uma doença grave e não teve tempo para se preparar. Ela foi atropelada no dia 29 de abril e morreu no dia 2 de maio. Mas, de facto, tinha uma vida especial e, pronto, São José Maria dizia que Deus é como um jardineiro que colhe as flores no momento em que estão mais vistosas, na medida em que nós vamos morrer no momento em que estivermos melhor preparadas. E, de facto, esta Sandra realmente estava muito preparada. Ela começou a escrever um diário com 11 anos, e há muitos registros também da sua vida de aridez interior, não é? Ela sofria muito. Portanto, não é aquela lógica de, pronto, ela tinha uma vida fácil, não, ela estudou medicina para ir ser médica em África e dizia que eu deveria ser feliz, mas não estou a ser feliz, sinto um vazio enorme dentro de mim, em alguma das partes do diário, mas depois, de facto, estava preparadíssima para ir encontrar-se com Deus. É muito duro, não é? Sobretudo para o noivo, coitada, a pessoa pensa logo, e depois, ele casou com alguém? Mas não sei, não faço ideia. Mas pensarmos que Deus não cabe na nossa cabeça, falámos da fé, de acreditar em Deus, mas Deus cabe no nosso coração, não é? E é neste Deus que nós nos queremos apoiar. Depois temos aqui uma expressão que eu gosto imenso, que é noblesse oblige. Quer dizer, se nós somos filhas de um rei, e tivemos a festa de Cristo Rei, que é a festa do último domingo do tempo comum, em que nós temos essa consciência que Jesus é rei do universo e é rei desta existência de todas as pessoas e de toda a criação, e que nós somos princesas de Deus. Portanto, há aqui uma princesa, e a verdade é que nós temos que nos comportar à medida desta nobreza, não é? A nobreza requer de nós um comportamento específico. E aqui contava uma história que me aconteceu ontem, quando fui ver aquela empresa. Eu cheguei atrasada, depois tive que mudar o carro, depois não sei o quê, e estava um bocado acelerada, como hoje também cheguei aqui, isto não correu muito bem o som, e pus a máscara ao contrário. Como eu estava maquilhada, a minha máscara estava toda suja. Então cheguei lá, era uma visita de alunos, e eu ia acompanhar os alunos. Veio um professor ter comigo e eu achava que ele ia dizer, está a correr bem, está tudo bem. E ele ia me dizer, Inês, a máscara está ao contrário. Portanto, a minha nobreza de pessoa que acompanha os alunos para uma visita de estudo não se coadunava com uma máscara cheia de base. Portanto, também temos que estar à altura da nossa condição de princesas de Deus, não é? E a semana passada, há 15 dias, nós pensávamos, mais do que pensar quem sou eu, quem é Deus para mim, pensar quem sou eu para Deus. Isto dá-nos uma honra e uma responsabilidade e uma alegria que não se trocam por nada, não é? E o batismo é o fundamento de toda essa vida.
Portanto, dá-nos esse germe de felicidade e de santidade, não é? E é esta mensagem que eu gostava de transmitir hoje, era, no fundo, nós valorizarmos o nosso batismo, nós valorizarmos também o batismo das pessoas à nossa volta e valorizarmos também a administração do sacramento, não é? Que todas nós saímos aqui cheios de vontade de dar beijinhos às crianças que estão batizadas, porque de facto são libertas do pecado, não é? E recebem uma regeneração para a vida da graça. E é mesmo uma transformação, não é? Nós sabemos que o ser tem a substância e os acidentes, não é? O facto de existir. Os acidentes são o cabelo castanho, azul, não sei o quê, o ser é ser, nós somos seres humanos. Portanto, no batismo há uma certa transformação substancial na nossa existência, porque passamos a ser filhos de Deus, não é? E é uma transformação mesmo muito grande. E aqui contava outra história, eu mudei a minha risca de lado. Foi um trauma para mim, porque me diziam que eu tinha aqui uma aberta, não sei o quê. Agora nem sei pôr o cabelo para o lado. E é uma coisa minúscula, não interessa a batatinha. Mas a verdade é que eu demorei 2 dias cheia de dores de cabeça, enxaquecas, mas pronto, tinha esta missão de trocar a risca, que era para não fazer impressão às pessoas. E é uma coisa minúscula, imagina o batismo, de facto, é uma transformação gigantesca na nossa vida. Nós passamos a ser outras pessoas. É uma transformação mesmo real e mesmo verdadeira que nós podemos agradecer. Então, daqui a 10 minutos vai acabar este Zoom e nós vamos todas entrar no mesmo link. Já estamos habituadas a esta lógica da pobreza, não é? Porque não temos 45 minutos de Zoom, mas está tudo bem, o dinheiro que nós poupamos é para a emergência social e está tudo ótimo. Desculpem, eu comecei mais tarde, mas vamos acabar hoje. Portanto, nós de facto podemos apoiar nesta condição de princesas de Deus, não é? E sentirmos felicíssimas nessa condição, mas também não tão felizes que sejamos umas convencidas da vida, não é? São José Maria também dizia que o amor próprio, a soberba, morre 24 horas depois de nós. E então, eu por acaso tenho imensa devoção a ir aos velórios, se a pessoa já morreu 24 horas eu rezo com mais fervor. Mas eu sou um bocado estúpida. Mas a verdade é que eu penso que aquela pessoa já está liberta daquele amor próprio que às vezes nos aprisiona e que nos bloqueia e que nos faz olhar para baixo e para o chão e para nós, e é muito mais giro olhar para cima e para a frente e olhar para os outros e de facto deixarmos também ajudar pelos outros. Eu cometi a loucura de vir, eu estou a mudar de escritório, de sede, pronto. E então viemos para teletrabalho segunda e terça. E eu lembrei-me que era facílimo trazer o ecrã na mão. Portanto, vinha com a mochila às costas, com o computador, o ecrã de um lado, o teclado do outro, saltos altos bicudos, 20 minutos a pé. Os primeiros 5 minutos tudo bem, 10 minutos pensei, socorro, o que é que eu fui fazer? Mas a verdade é que apareceu uma polícia e que me disse, quer ajuda? Eu posso ajudá-la até ali abaixo. E eu fui a conversar com ele, teve-me a dizer qual é que era a sua função ali no Parque Eduardo VII, a orientar os caminhões e pronto, falámos, foi ótimo e eu senti-me super ajudada, super salva. E a verdade é que não há problema nenhum sermos ajudadas, nós queremos ajudar muito, mas depois ser ajudada é uma humilhação. Mas não é uma possibilidade que nós damos às outras pessoas de serem melhores, não é? A Santíssima Trindade habita na nossa alma em graça, desde o momento do batismo. E a Santíssima Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Deus é tão perfeito e tão grandioso que é um só Senhor, um só Deus, mas 3 pessoas. Isto é um dogma, ninguém percebe, ninguém atinge, mas a verdade é que se distinguem pelas relações que há entre elas e pelas funções que têm também em relação a nós, não é? Atribuímos a Deus Pai a criação, a Deus Filho a redenção, a paixão e morte e ressurreição por nós, não é? O preço da nossa vida é o preço da vida de Jesus, e o Espírito Santo que é a personificação do amor entre o Pai e o Filho. E é o responsável pela nossa santificação. Portanto, se nós deixamos o Espírito Santo exercer responsavelmente a sua função, somos muito mais felizes porque somos muito mais santas e voltamos à ideia da santidade que nos tem acompanhado. Portanto, nós aqui ficamos com as virtudes teologais e a vida da Santíssima Trindade em nós. Portanto, é um privilégio enorme que nós nunca nos cansaremos de aprofundar. E eu estava a preparar o passo a passo, a sério que eu demoro imenso tempo a preparar isto, e pensei, isto é mais do mesmo, já falei do programa, já falei da filha única, fé e tal, e agora batismo, filhos de Deus. Mas a verdade é que há sempre uma novidade nesta realidade, não é? Há sempre uma novidade que nós podemos aplicar
e eu fiquei super contente, porque houve pessoas que me disseram que as frases que eu disse, que não fui eu, pronto, não foi da minha autoria, eu só reúno informação, ficaram na cabeça dessas pessoas, e a mim também me ficam, não é? Eu passo a passo acompanho-me todos os dias. E a verdade é que é uma forma que nós temos e que podemos aproveitar, a mim ajuda-me imenso, para sermos coerentes com a nossa identidade, não é? Com a nossa estrutura. E agora vou-vos deixar a pensar neste tema, que é para não estarmos a entrar e sair. Portanto, vamos acabar a reunião e entramos outra vez no mesmo link, para não ser aquela questão de acabar assim abruptamente. Já começou mal, escusa de continuar mal. Portanto, vou só interromper a reunião e voltamos a entrar todas no mesmo link. Eu espero um bocadinho, faço aqui um tempo de anúncios, está bem? Até já!